Bom dia! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro. Sempre 5 da manhã, sua primeira notificação do dia é sempre aqui no canto. Já peço de antemão para você apertar no gostei, manda pra galera, compartilha. A gente vai trazer uma entrevista muito boa aqui de Jair Ventura ao Central do Mercado do Globo Esporte. Falou que tentou manter o lateral do Vitória, falou que não pode passar esse sufoco, falou muita coisa interessante. Então vou deixar o corte aqui, claro, o link completo está na descrição. Além disso, claro, você já viu na thumb, vou falar também sobre mercado da bola, algumas situações que a gente conseguiu atualizações e também a tabela da Série A saiu, meus amigos. Então, vídeo sempre completo aqui para você já começar o dia ou almoçar ou assistir antes da live da noite para ficar atualizado e atualizada a respeito de tudo sobre o Vitória. Não esquece de apertar no inscrever-se, eu tô vendo que a galera tá gostando muito dos vídeos das 5 da manhã, então a gente vai sempre fazer esforço para manter de domingo a domingo. Lembrando que você pode aproveitar e comprar na GoCase usando o cupom GOLVITORIA, escaneia o QR Code, minha garrafa térmica tá aqui, produtos sempre de muita qualidade, minha capinha também tá aqui, copos da GoCase também, sempre muito bons. Aproveite, use o cupom GOLVITORIA e tenha desconto. Aproveite e compre aquele presente final de ano, dá tempo ainda de você comprar e chegar para o Natal, beleza? Vamos começar com a entrevista de Jair Ventura. A entrevista ficou longa, mas eu garanto para vocês que tem muita coisa interessante. Confira! Boa tarde, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar com vocês. Cara, eu vou te falar a verdade que ainda tô no jogo ainda, sabe? A gente ainda não caiu a ficha, adrenalina muito alta, né? Responsabilidade muito grande de levar alegria para essa torcida apaixonada, né? Que realmente o Barradão ele ferve, né, cara? Então, mais uma vez lotou, a torcida muito apaixonada nos empurrou nessa reta final, né? Teve aeronegro para cá, para lá, eles iam pegar a gente no aeroporto, iam levar a gente da concentração até o jogo, enfim, foi uma festa linda e eles mereciam. Então, fico feliz que a gente, de alguma maneira, conseguiu ajudar o Vitória a ficar na Série A. Um clube bem estruturado, né? O nosso presidente foi reeleito agora, quase acho que 86% dos votos, né? Um trabalho já a longo prazo sendo bem feito. E seria muito ruim, né? Para todos os envolvidos esse rebaixamento, mas a gente conseguiu dar uma arrancada boa ali no final, né? A gente terminou praticamente com a campanha de G6, né? Mais de quase 55, 56% de aproveitamento. E o mais importante, o feito alcançado e o Vitória Série A. É isso, foram 14 jogos, 7 vitórias aí. Acho que um resultado importantíssimo na última rodada para manter o Vitória na Série A. Professor, o que foi decisivo, assim? O que foi feito de primeira assim, na sua chegada? O que foi transformador para o Vitória conseguir, de fato, dar essa virada e mudar o rumo dentro do campeonato? Os protagonistas do jogo são os jogadores. Mérito total deles, falei da nossa torcida também, mas o mérito é total dos atletas que entenderam o nosso modelo de jogo muito rápido, né? Porque a gente, quando chega nessa situação, você praticamente não tem tempo de treino, é através de vídeos, né? A gente vai corrigindo. A gente conhece os atletas de jogar contra, mas quando você trabalha junto é diferente. Então a gente começou a ter uma leitura mais rápida, né? Uma percepção daqueles atletas, principalmente que eu não conhecia, né? Tive sorte de alguns atletas eu já ter trabalhado, como o Baralhas, autor do último gol. O Lucas Halter tinha sido meu jogador, que foi um dos artilheiros comigo também nessa passagem agora, né? O Zé já tinha sido meu jogador, isso foi um facilitador, ter atletas que eu já tinha trabalhado, já entendem o que a gente quer. Então, e dentro disso, já começando a ter uma leitura melhor de Eric, que não tinha trabalhado, e pois vocês estavam falando de lateral direito, né? Eu perdi todos os meus laterais e tive que usar o Eric, né? Um beirada, ali canhoto de lateral direito, a gente usou ele boa parte dessa arrancada. Então, com certeza foram os atletas que compraram a ideia, eles sabiam da importância, né? E como é negativamente para a gente, todos os profissionais que estão envolvidos, um rebaixamento. Então, a gente acelerou, potencializamos eles e a gente conseguiu esse feito aí, mérito total dos atletas e da torcida que nos empurrou.
Vamos entrar um pouquinho em mercado aqui, né? Que o nome de Central do Mercado, vamos tentar tirar alguma coisa aí de Jair Ventura. Não sei se a gente vai conseguir. Eu vou deixar essa missão para Thiago Lemos, repórter setorista do Vitória, que acompanha o dia a dia aí. É seu momento, Thiagão. Você vai ter que tirar alguma coisa do homem daqui hoje. Vamos ver o que você consegue. O microfone é todo seu. Faça a pergunta de milhões. É tudo que o jornalista quer, né? Boa tarde, professor, tudo bem? Começar já aí, agora que o Fábio Mota foi reeleito presidente e você está de contrato renovado, o Vitória tem 6 prioridades no mercado para renovação. Thiago Couto, Lucas Alves, Baralhas, Ramon, Jamerson e Eric. Já conseguiu acertar com algum desses atletas? E assim, quantos reforços você já indicou para a diretoria em questão de quantidade? Vamos lá, vou começar pela primeira. Eu falei com o presidente, a gente tem se falado direto, né? Deu os parabéns para ele pela reeleição. E ele falou: olha, estamos trabalhando, a gente sabe da. Eu falei: presidente, você sabe qual é o segredo do sucesso, né? É a manutenção da equipe, não tem jeito. Eu acho que o Palmeiras, o Flamengo são esses cases de sucesso por isso. Você vê o time do Abel, né? Praticamente o mesmo time desses 5 anos deles. Eles sempre surgindo novos jogadores, vendendo, é verdade, e vão buscar peças pontuais. Então, acho que o grande segredo para o Vitória ter um ano mais tranquilo é que a gente consiga a manutenção do nosso time. A gente sabe que é difícil. Como você falou, esses 6 atletas que foram muito importantes na nossa arrancada nesse ano eram emprestados, então tem valores aí altos envolvidos, né, por compra desses atletas. Mas o Fábio, o departamento nosso todo de futebol sabe da importância da manutenção, né? A gente pensa igual, então acho que o nosso grande reforço vai ser a manutenção desses atletas e aí pontualmente depois a gente reforçar, né? Na verdade, repor algumas peças que não vão ter jeito, né? A gente viu que o Cáceres, ele já pediu para sair, era um desejo dele voltar para o país dele. Eu tentei, na verdade, que ele ficasse, era um desejo nosso, mas ele já estava irredutível, já tinha definido, foi uma situação da família também, de voltar, enfim. Então a gente vai ter que repor esses atletas que estão saindo, mas eu volto a repetir, sendo um pouco repetitivo, que o nosso grande reforço vai ser a manutenção do time. Sobre quantidades e nomes passados, cara, eu não me sinto à vontade em falar. Não é uma maneira que eu gosto. Vocês até brincaram que iam tentar tirar, mas daqui não sai nada. É o dever de vocês perguntar, mas eu tenho meu dever também como gestor e nesse lance de mercado você fala nome, né? De repente a gente vai falar um nome aqui, o Palmeiras, gostei desse nome, vem cá, é meu, já não é mais seu. Então a gente está na briga com os gigantes, a Série A está cada vez mais difícil. O Palmeiras e tem a dinheiro gente para tem que isso, não? trabalhar quietinho. Tem não. Então a gente sabe da dificuldade, né? De encarar um Palmeiras, um Flamengo. E aí a gente tem que ficar quietinho fazendo o nosso trabalho aqui. E quando vocês menos esperarem, os nomes já estão aparecendo. Jair, me escuta? Ô, Jair, mas a gente... Escuta. Rapidinho, lá, só para complementar isso. Então, lateral direito, um volante, já que o William Oliveira também não renova, e um centroavante, o Carlinhos, ele também não vai renovar, o Vitória vai atrás de um centroavante, vai continuar com o Kaiser, o Renzo, e não vai buscar um outro no mercado. E qual outra posição que já dá para, pelo menos a posição, que já dá para adiantar? Não dá para adiantar. Você já está fazendo essa leitura. Você vai vendo os que estão saindo, a gente tem que repor. Agora eu não posso vir aqui falar posições, nomes. Não acho legal, não é assim que eu faço, mas fique à vontade de perguntar, mas infelizmente eu não posso dar pistas. Jair, mas a gente fala muito de mercado, muito de contratação, mas é legal ter um técnico aqui, principalmente no início das férias, no início da janela, para a gente entender como funciona a rotina de um treinador na montagem da equipe. Quando termina o ano, você já tinha passado nomes, você já tinha passado posições, ou isso acontece a cada dia, a cada notícia que o presidente te passa, ou que a diretoria te passa, você reage com outros nomes, você tem um time de analistas. Como é que funciona esse dia a dia? Dá pra curtir as férias ou é 100% ligado, assim? Não dá para curtir, né? A gente tenta descansar um pouquinho, mas o telefone não para. A gente tem um departamento de futebol, a gente tem um departamento de scout dentro do clube,
né? E os nomes são levados a todo momento, né? Mas tem a nossa realidade financeira também. Então a gente não para de trabalhar. Existem nomes, né, que vêm de um todo, não é do treinador, do B, do C, é do Vitória, cara. É um departamento de futebol todo que trabalha, né? E a gente vai tentar com certeza minimizar os erros, né? Que a gente sabe que é difícil uma montagem, uma remontagem mais difícil ainda. Então, por isso, a manutenção daquelas peças que foram importantes esse ano, para que a gente tenha que trazer menos peças e a gente minimize os erros, né? Quando você contrata pontualmente. Então, acho que essa é a ideia, volto a repetir, da manutenção do elenco, daquelas peças que foram importantes para a gente nesse ano. E aí, depois, pontualmente, a gente trazendo reforços, como você falou, em algumas posições que a gente vai perdendo jogadores e a gente tem que repor, né? Na verdade, não é, não é nem contratação, assim, reposição, a gente repôs peças que a gente perdeu. Mas você chega a ligar para alguém, pega o seu telefone e manda aquela mensagem? Atletas, você diz? É. Sim, sim, a gente se fala. Eu tenho perturbado alguns também, a gente vem se falando, a gente vem tentando falar com um com o outro, né? Que a gente conhece, quando os nomes chegam. E alguns nomes que vêm sendo especulados, a gente está tentando, né? A gente está tentando de alguma maneira, atletas que eu já trabalhei, ou atletas que eu conheço, ou também que não conheço, né? Foi assim com o Ramon, eu tentei levar o Ramon no início do ano para trabalhar comigo, né? Engraçado. E agora a gente trabalhou junto aqui no Vitória. Aconteceu isso comigo com o Pedro Raul também, cara. Foi engraçado. Eu liguei pro Pedro Raul no início de um ano, que eu estava no Juventude, para tentar levá-lo. E ele preferiu ir pro Goiás. Eu saí do Juventude e fui pro Goiás e ele foi vice-artilheiro com a gente lá do campeonato da Série A. A gente conseguiu a classificação para a Sul-Americana. Então acontece, né? Essas coisas você tenta trabalhar com um atleta de aqui, daqui a pouco você está trabalhando com ele em outro clube. Então agora está no momento da gente persuadir esses atletas que a gente possa fazer um ano de 2026 melhor que foi 2025. O Jair, você, primeiramente, prazer falar contigo aqui na Central. Você é um cara que se especializou em pegar times que vem passando por momentos complicados no campeonato e consegue fazer ali uma remontada, né, de escapar de rebaixamento, de conseguir uma boa posição na tabela, e não foi assim, e foi assim mais uma vez com Vitória também. Você contou um pouco, né, de como foi essa chegada, de que você fez ali também para mudar um pouco do astral do time, mas eu queria mais detalhes nesse sentido. Quais são as mudanças de fato, assim, para um cara que chega de fora com um elenco como era o do Vitória na temporada ali, quando você chega, né, que vinha de momentos complicados no campeonato, passou por uma reformulação numa segunda janela de transferências também, com mais de 30 jogadores sendo contratados. Como é que você faz nesse momento que você chega no clube para conseguir recuperar não só o astral dos jogadores, mas também conseguir recuperar um pouco dessa confiança de mostrar para eles que é possível, a gente consegue ficar numa Série A com o elenco que a gente tem? Olha, é engraçado, né? A gente fala, esses feitos começam a ser um novo rótulo, né? Eu já tive outro rótulo, vocês sabem, agora eu tô com um rótulo novo, mas é legal falar que os meus melhores trabalhos foram trabalhos quando tiveram continuidade. Em 2016 eu assumo o Botafogo na zona de rebaixamento e a gente acaba em quinto lugar, né? E é onde a gente classifica para uma Libertadores. Em 2017, né, foi o meu melhor ano, né? Ou seja, um ano depois que a gente consegue um feito parecido com esse, porque a gente teve a sequência. E foi o melhor ano porque a gente chega numa quarta de final de Libertadores, onde a gente perde para o campeão Grêmio naquela ocasião, uma semifinal de Copa do Brasil, tiveram as semifinais ontem, né? Onde a gente sai para o Flamengo e por um ponto a gente não classifica o Botafogo de maneira consecutiva para a Libertadores, ou seja, foram 73 jogos só nesse ano. Foi um ano mais longevo meu como treinador e foi o meu melhor ano. Em 2023 eu chego no momento de 11 jogos no Atlético Goianiense para levar para o acesso, a gente estava em 11º e a gente consegue a permanência. Aí em 2024 um outro trabalho muito bom, eu tive a sequência, onde a gente é tricampeão goiano, onde a gente consegue 15 vitórias consecutivas, o Baralha estava nesse time. Ou seja, a sequência dos trabalhos depois de a gente conseguir os objetivos foram os meus melhores trabalhos, mas é óbvio, a gente acabou o ano agora, a gente começa a lembrar desses, são 5 feitos, né? Então que bom, né? Que eu tenho aí essa marca, esse rótulo positivo de conseguir de alguma maneira ajudar os clubes. E como é feito, cara, eu não posso revelar o segredo aqui para os meninos, né?
Senão daqui a pouco eles vão ligar para outros treinadores e não eu, para eu conseguir o Hexa aí, né? Mas espero que possa ser um ano tranquilo em 2026, que eu possa cumprir meu contrato. E assim como eu falei de 17, de 24, né, a sequência de um trabalho possa ser bem feita e a gente possa marcar o nosso nome no clube aí com grandes feitos também. Agora, brincando, vou falar um pouquinho. Lógico que é recuperar, principalmente esses atletas. Tinham muitos atletas questionados. Quando a gente chega, a janela já está fechada, então você tem que recuperar. Por muitas vezes, atletas que a torcida já não tinham tanta paciência, você vai de maneira gradativa colocando esses atletas. A gente estava vendo isso agora com o Soteldo, né? Tava apanhando, apanhando, ninguém queria. Ele entrou, acabou o jogo contra o Grêmio, né? Agora machucou e todo mundo sentiu falta. Então é mais ou menos esse trabalho da gente saber o momento de lançar. De repente, um jogo em casa a gente preserva que o jogador tá com alguma coisa assim que, né? Um pouquinho menos de paciência, passando confiança para eles, implementando as nossas ideias e o mais importante, eles acreditando que é possível. E vou ser bem sincero, nenhum desses 5 feitos aí que a gente conseguiu ajudar, eu já tive outras oportunidades de convite para fazer, e quando eu não acredito no elenco, eu não vou. Eu não acredito no elenco, eu não vou. Então, quando eu olhei o elenco que tinha, até acho que eu já tinha trabalhado, eu falei, cara, dá. Tem da onde tirar ali, tem como a gente conseguir. Então, a gente só potencializa os protagonistas do jogo, que são os atletas, e fico feliz que a gente tenha, de alguma maneira, ajudado o Vitória a ficar na Série A. Jair, para fechar da minha parte aqui, no ano que vem vai ser um ano bem diferente do que todo mundo já viveu no futebol brasileiro, porque terá o estadual junto com o Campeonato Brasileiro, logo já em janeiro. Como você tem pensado isso? Porque na minha concepção, alguns clubes podem acabar deixando de lado um pouco o paulista, porque se você começa mal um brasileiro, já diria estadual, né, no caso. Oi? Não, se você começar mal, daí deixa de lado o estadual para ficar com um brasileiro, porque como diria Guardiola, né, o campeonato se ganha nas primeiras 8 rodadas e se perde nas 8 últimas. Então assim, a galera, eu acho que pode deixar um pouco o estadual de lado. Como é que tá a sua cabeça já pensando nesse novo formato? O que fazer? Vai ter que ter um elenco recheado, trabalhar com sub-20. Como que é isso daí? Como é que tá sendo esse novo formato? Verdade. Com uma situação atípica, uma situação nova, a gente não vivenciou. Então, com certeza vai ser diferente. E a nossa ideia é que a gente comece o Campeonato Baiano com os meninos, um time alternativo, até para a gente dar minutagem àqueles atletas que eu acabei não dando muita oportunidade nesse ano, né? Já que o campeonato já começa em janeiro. E o que você falou, o Campeonato do Vitória, a gente não tem margem para depois de recuperação, né? Não vai ser todo ano que a gente vai conseguir essa arrancada como foi esse ano. Então, o nosso objetivo é que a gente tenha um ano mais regular, que a gente sofra menos, não tem que chegar na última rodada para decidir. Então, para isso, a gente tem que, sim, ter a manutenção dos nossos principais jogadores, como eu falei, né? E a gente achar também soluções dentro da casa. Eu sou um cara que eu olho muito para a base, estou sempre olhando, lançando atletas. É um rótulo nosso também de lançar atletas por onde a gente passa. Então, que a gente possa potencializar esses meninos, dando oportunidade para eles, mas de maneira competitiva também, sem menosprezar o Campeonato Baiano, mas sabemos da nossa maior responsabilidade, que é o Campeonato da Série A, né? A gente sabe financeiramente o que vale, né, a importância de um campeonato mais regular esse ano. Então, por isso, a gente vai começar o Campeonato Baiano com um time alternativo, para que a gente possa estar preparando para chegar o mais pronto possível, né, nesse início de Campeonato Brasileiro da Série A. Já para terminar de minha parte aqui também, a gente viu um vídeo depois da permanência do Vitória na Série A, do Oswaldo no vestiário, incendiando a galera na roda ali, falando, enfim, da trajetória de cada um. Foi bem bonito o que ele falou ali, né? Foi um dos seus líderes nesse momento ali do vestiário, e é um cara que vai continuar no ano que vem? Tá com 37 anos aí, vai seguir? Cara, o Oswaldo é um exemplo para todos nós como profissional. É um cara que teve oportunidades comigo, mas depois de alguns momentos eu optei em jogadores de características diferentes. É um ídolo dentro do clube, né? É difícil
quando você tem ídolos e você acaba não utilizando muito ele. Mas o que é mais legal, você vê aquele depoimento dele, ele sabia da importância dele, né? E ele se entrou no último jogo, mas não deixou de lutar, né? Ele foi o primeiro cara a me abraçar quando a gente faz o gol. É um cara importantíssimo pra gente, né? É um cara que tem uma carreira linda. Então, assim, com certeza ele é muito importante para esse processo. Quando eu comecei a falar de vídeo, você achou que eu ia falar da dancinha, né? Pois é, por isso que eu tava rindo aqui já. Por isso que eu já tava rindo. Pode falar sobre ela, então. Agora, pô, eu tô passando na rua, os cara, pô, a dancinha. Eu falei, pô, calma aí, gente. Eu tô aqui, pegar minha filha no colégio, o cara quer que eu dance. Mas calma aí, é só em grandes momentos. Calma. Ai. Mas que bom que deu certo. Os caras estavam me perturbando. Se ficar tem que dançar e deu certo, graças a Deus. Maravilhoso. Tiagão, se quiser a última aí, pra gente encerrar todo o seu. A gente conseguiu tirar alguma coisinha aqui, que ele vai começar o estadual com a garotada. Tá vendo? Eu sabia que eu ia conseguir tirar alguma coisa, já. Sabia. Vamos lá, Tiagão. Vocês são bons. Aí pra finalizar. Já aí, o Rodrigo Chagas que vai treinar o Vitória no Campeonato Baiano, né? Como é que vai ser feito isso? Assim, você vai ficar ali numa observação aos jogadores da base que vão disputar o campeonato, vai participar de definição de time. E em relação a Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, o Vitória é o único time da Série A que vai disputar a Copa do Nordeste. O Bahia vai disputar a Libertadores e está fora do regional. O Vitória, portanto, teoricamente é favorito. Como é que você lida com esse favoritismo, pensando também que assim, o campeonato vai ser disputado em meio ao Campeonato Brasileiro, né? O Vitória vai colocar a Copa do Nordeste como prioridade. E, só para finalizar, para não esquecer, Lucas Braga, que é um jogador... Pode falar, depois eu complemento. Então, sobre essa situação do Rodrigo, a gente vai sentar ainda para ver o melhor para o Vitória. A gente ainda não definiu, sim, que ele vai dirigir. Agora, como vai ser feito, a gente ainda não sentou, mas com certeza vai ser o que seja o melhor para o Vitória. O Rodrigo é um cara que tem a minha confiança, um profissional que, quando eu cheguei, estava sendo o treinador, né? Então, e nos abraçou, eu e a minha comissão. Vale lembrar aqui, agradecer ele, né? Que é difícil quando você tem a oportunidade, daqui a pouco você volta para auxiliar, mas em nenhum momento ele ficou triste, pelo contrário, ele sempre foi solícito a gente, a nos ajudar, a falar de atletas que ele já conhecia por ser o treinador do Sub-20 também, e foi muito importante nesse processo. Queria agradecer ele aqui, e que feliz que ele vai continuar com a gente. E aí, como vai ser, a gente ainda não decidiu, tá? Essa situação, a gente ainda vai sentar para ver o melhor para o Vitória. Sobre ser favorito ou não, o Vitória sempre, as competições que participa, vai sempre entrar para ser o melhor. Não tem jeito, a gente sabe da rivalidade. Você tem o Campeonato Baiano também, a gente tem o Bavi, a gente sabe da importância. Fico feliz de ter ganhado o Bavi desse ano, mas a gente sabe da dificuldade que é disputar um clássico onde você tem o seu adversário milionário, né? A gente sabe da realidade da folha dos caras, a gente sabe, né, como é que é, mas a gente tem essa paixão, e quando começa clássico é clássico e vice-versa, você tem a responsabilidade de vencer. Então a gente vai entrar forte em todas as competições que a gente for participar e tentar levar o Vitória o mais longe possível em todas essas competições. Respondi tudo. Só faltou, que eu ia complementar, o Lucas Braga, você falou do Soteldo, que é um jogador que melhorou, deu a volta por cima e tal. E o Lucas Braga é esse jogador no Vitória que em 2025 não foi bem. A torcida pegou no pé do jogador, criticou o jogador, ele emendou algumas atuações ruins, mas ele termina a temporada sendo utilizado, né, entrando ali nos jogos, em alguns jogos, entrando como atacante, às vezes como aquele ala pela direita. E o Lucas Braga tem contrato. O Lucas Braga, você conta com o Lucas Braga para 2026, é um jogador que você pretende dar uma recuperada? E Oswaldo vai renovar ou não? Porque perguntaram, mas você não confirmou. Olha, é difícil, cara. Eu não posso antecipar cenários, né, cara, da situação do Oswaldo, da situação do Lucas e dos demais atletas, né, cara? Fica chato a gente falar de alguma situação aqui sem antes sequer eu conversei com os atletas. Então, é uma situação que a gente ainda está conversando, a gente ainda vai analisar,
né? Eu não posso te adiantar uma coisa que não está definida. Então a gente tem que falar com o departamento de futebol, né? Eu não tenho a chave do clube, a gente tem um presidente, a gente tem um departamento todo de futebol, e a gente vai conversar e a gente vai entender o que for melhor, não só para esses 2 atletas, mas para todos de lá que tem contrato, todos que a gente está buscando no mercado. Mas você já pode ficar tranquilo aí que você já pegou já o time que vai jogar o Campeonato Baiano, e vamos parar por aqui, 1-1. E agora que você assistiu também, eu quero aproveitar e lembrar para você que você pode diminuir o preço do seu plano de saúde na Global Corretora. Sua saúde ao básico é a prioridade da Global. Você tá vendo aqui que eu tô com o mouse na mão, né? Garanta condições especiais. 719-8520-8405 e 719-9224-1694. Vai ter reajuste em 2026 e na Global você consegue diminuir o preço do seu plano de saúde e pagar menos. Vamos agora, meus amigos, trazer aqui a tabela do Campeonato Brasileiro que saiu oficialmente. Ainda é a tabela base. Para você que gosta de viajar, é bom você ficar ligada, porque a gente não tem a data exata. Pode ser sábado, domingo ou segunda. Pode ser quarta ou quinta. Então, é bom você ficar ciente caso você já queira comprar passagem, tá? O Vitória estreia na Série A de 2026 contra o Remo, dia 28 ou 29 de janeiro. É uma quarta ou quinta-feira. Na segunda rodada, o Vitória enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, dia 4 de fevereiro ou 5 de fevereiro, também quarta ou quinta. Na terceira rodada, o Vitória pega o Flamengo, 11 ou 12 de fevereiro, também quarta ou quinta. Percebam como tem muita rodada da Série A no meio da semana, porque a gente está começando paralelo aos estaduais, né? Na quarta rodada, Vitória e Botafogo, quarta ou quinta, 25 ou 26 de fevereiro. Na quinta rodada, Bahia e Vitória, 11 ou 12 de março, quarta ou quinta também. Pausa. A tendência é que Botafogo e Vitória e o Bavi sejam adiados por conta das datas da pré-Libertadores, beleza? O Botafogo tem aí a data da pré-Libertadores, seria o jogo de volta, dia 25 de fevereiro. E caso o Bahia passe de fase, também tudo indica, por conta da pré, que o Bavi será adiado. Então já considerem aqui a quarta rodada. Para mim é certo que vai ser adiada. E a quinta rodada, caso o Bahia passe, também deve ser adiada. A gente vai ter o Bavi se o Bahia não passar. E obviamente a gente está torcendo para o Bahia não passar, né? Mas enfim. Depois disso, a gente tem a sexta rodada, que é Vitória e Atlético Mineiro. Ou seja, o Vitória poderia jogar dia 11 ou 12, quarta ou quinta. E só voltaria a campo na Série A dia 14, 15 ou 16, sábado, domingo ou segunda, contra o Atlético Goianiense. Não, desculpa, contra o Atlético Mineiro. Caso o jogo contra o Botafogo e o jogo contra o Bahia, ambos sejam adiados, o que é muito possível, tá? Na sétima rodada, o Vitória enfrenta o Grêmio, fora de casa, quarta ou quinta-feira. Na oitava rodada, o Vitória pega o Mirassol, dia 21, 22 ou 23 de março, sábado, domingo ou segunda, no Barradão. Depois, na nona rodada, a gente pega o Cruzeiro no começo de abril, depois pega a Chapecoense, Cruzeiro e Chape, 2 jogos aí na sequência fora. Depois o Vitória pega São Paulo e Corinthians em casa, sequência paulista, sai para pegar o Atlético Paranaense, volta para pegar o Curitiba, sequência aí dos times lá de Curitiba. Na 15ª rodada a gente pega o Fluminense, na 16ª pega o Bragantino, Fluminense fora e também Bragantino fora. Na 17ª Vitória Internacional, na 18ª Santos e Vitória, na 19ª Vitória e Vasco. Na 20ª, aqui já recomeçando o segundo turno, Remo e Vitória, ou seja, o Vitória encerra o campeonato contra o Vasco em São Januário. Depois, na 21ª rodada, a gente tem Vitória e Palmeiras no Barradão. Ou seja, até a pausa são 18 rodadas. E mudou algo, meus amigos. Agora é G4, isso mesmo, G4 com o quinto indo para pré-Libertadores. Porque aí o campeão da Copa do Brasil consegue a vaga direta e o vice-campeão vai para a pré. Importante trazer essa mudança aqui no regulamento para vocês também, tá? Depois a gente pega o Flamengo no Maracanã, dia 8, 9 ou 10 de agosto. É um sábado, um domingo ou segunda. Volta para pegar o Botafogo e o Bahia na sequência em casa. Sai para pegar o Galo, volta para pegar o Grêmio, sai para pegar o Mirassol e volta para pegar o Cruzeiro e também aí faz 2 jogos seguidos, né? Cruzeiro e Chapecoense. Depois a gente tem 2 jogos seguidos em São Paulo. Pega o São Paulo no Morumbi e o Corinthians em Itaquera. Depois volta pro Barradão para pegar o CAP, sai para pegar o Curitiba. A inverte, é a mesma sequência, só que agora, obviamente, o comando invertido. Faz Fluminense e Bragantino no Barradão, sai para pegar o Inter, pega o Santos no Barradão e encerra contra o Vasco. Interessante, pausa. Se essa é a sequência da reta final de 2025, na 35ª, o RB
ainda estava ali, talvez um pouco apertado. Enfim, o Inter na 36ª estava brigando para não cair. O Santos na 37ª ainda estava, mas a tabela nos mostrava que seria mais tranquilo, mas de qualquer forma teria aí uma sequência boa de confrontos diretos caso fosse em 2025. Este é o Campeonato do Vitória que encerra na 38ª rodada contra o Vasco em São Januário, uma quarta-feira, tá? Eu sinceramente prefiro pegar logo esses aqui. Eu sinceramente prefiro pegar Palmeiras, Flamengo, Botafogo, pegar o Bavi, depois o Galo logo. É o famoso corredor polonês, né? Mas eu prefiro de verdade mesmo, pegar logo esses times, tá? Pega logo o Palmeiras em julho, o Flamengo em agosto, o Botafogo em agosto, vem pro Bavi do Barradão, e depois pega o Galo também, desculpa, ainda em agosto. Eu prefiro, tá? Eu prefiro passar logo por isso, para que a gente encerre o campeonato contra o Santos em casa, contra o Vasco fora. A título de curiosidade, se você der uma olhada na tabela, você vai ver que Chape e Curitiba terminam contra Flamengo e Palmeiras, os dois, tá? Um pega o Flamengo, outro pega o Palmeiras, depois um pega o Palmeiras, outro pega o Flamengo. Enfim, Flamengo, desculpa. Então, esta é a tabela do Vitória e já adianto que você que tem empresa, quer ajudar o Canto Rubro-Negro, quer patrocinar o Canto, quer conteúdos exclusivos no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube, em pré-jogo, transmissão, converse com a gente, cantorubronegro@gmail.com. A nossa ideia é continuar estando presente nos jogos do Vitória e, claro, a gente agradece demais os parceiros que a gente tem, mas como a gente vai ter muito jogo por conta de Copa do Nordeste, Série A, Copa do Brasil e Campeonato Baiano, estamos aqui à disposição para que você seja um parceiro do Canto, como, por exemplo, o Cartola Tático, que nos ajudou muito nas viagens neste ano de 2025. Você quer melhorar o seu desempenho no Cartola FC, seja sócio do Cartola Tático e tenha conteúdos exclusivos com Paulo na lista. 119-5310-5520. Um abraço para Sandro, um abraço para a galera do Cartola Tático, tamo junto. Conteúdos exclusivos com Paulo, mais um parceiro aqui do Canto Rubro-Negro. Fale com a gente, cantorubronegro@gmail.com, beleza? Agora que eu trouxe a tabela para vocês, eu vou falar que o Vitória soltou o Censo do Leão. É uma pesquisa, vou deixar o link também na descrição. Acabei não pegando o QR Code, na live eu coloco o QR Code. O Censo do Leão. Torcedor rubro-negro, o Vitória quer ouvir você. Queremos melhorar a sua experiência, fortalecer o nosso vínculo e garantir que sua voz seja fundamental no crescimento do Vitória. Participe, deixe o seu nome na história, ajude a construir um Vitória cada vez mais forte e ainda concorra a prêmios. Então vou deixar o link aqui do Censo do Leão. Uma pesquisa de fato para entender uma série de situações da nossa torcida. Fundamental ajudar o clube neste momento, tá? Vamos falar do mercado da bola? Mais uma vez peço para você, aperta no gostei, manda pra galera, compartilha e se inscreva aqui no Canto Rubro-Negro. Eu confesso que eu tô surpreso que ainda não vazou nada. A gente tá no dia 16 de dezembro e eu achei que na segunda-feira já estaria uma loucura muito grande, mas até agora nada vazou. A gente tem primeiro Adson, presidente do Atlético Goianiense, falando sobre Baralhas. Em contato com NE45, o presidente do Dragão, Adson Batista, afirmou existir uma boa relação com o Colossal Vitória e disse que a negociação está em fase inicial. Fábio havia dito, que a negociação estava em estágio avançado e Adson disse que está em fase inicial. Pausa. Adson é cobra da bola, macaco velhíssimo da bola. Para mim, ele falou isso daqui para conseguir ter mais poder de barganha com o Vitória. Para mim, a situação está sim adiantada, mas ele falou sobre isso para dar uma segurada, para a galera não pressionar tanto, porque o próprio Adson já falou em entrevista que Fábio é bom de negócio, com certeza as coisas vão andar, Baralhas vai render aí bons frutos para os cofres do Atlético Goianiense. Ele já falou isso, agora ele falou que tem fase inicial? Não. Pra cima de mim não, pai. Ele tá com certeza tirando de tempo, ele tá com certeza dando uma segurada, provavelmente porque o Vitória está querendo colocar jogadores aí no bolo, o próprio Leonardo, como o Fábio Mota falou, o próprio William Lepo, e aí acredito eu que a ideia do Vitória não é pagar os 10 milhões, é colocar alguns jogadores no bolo, de repente negociar a porcentagem desses jogadores e conseguir fazer o famoso bem bolado para pagar menos em Gabriel Baralhas. Então, para mim, o que Adson tá fazendo aqui, galera, conhecendo até o perfil dele, é tirando de tempo, porque ele é esperto e ele sabe o que ele faz nessas negociações, tá? Falando agora sobre Mandaka, e a informação foi de Anderson Matos. Mandaka tem propostas, inclusive do Japão. Mandaka tem muito mercado, é um perfil comercial, como a gente fala aqui. É um perfil que ganha duelo,
tem boa estatura, pisa na área, faz mais de uma função, é o famoso perfil comercial que a gente sempre traz aqui, né? Geralmente tem mercado de fato no primeiro, segundo, terceiro escalão, segundo, terceiro escalão da Europa, porque no final das contas, a Série A é um campeonato muito bom, é uma das melhores ligas do mundo, mas existem várias outras ligas que pagam em euro, né? Que pagam vezes 5, que pagam vezes 6, e que esses jogadores com certeza se destacariam. Gosto de Mandaka, espero que o Vitória consiga dar um jeito de trazer, mas realmente ele tem mercado e não é uma negociação simples. O próprio Fábio Mota havia deixado a entender que, de fato, muitos clubes querem Mandaka. Vamos falar do xodó da torcida, Marinho. Anderson também trouxe que Marinho está em Salvador e está disposto a reduzir o salário para jogar no Vitória. Vamos lá! Aí chega a hora que uma parte da galera me corneta. Eu não faria loucuras para Marinho voltar, não. Acho que, a depender do que seja reduzir o salário, é uma peça interessante para voltar. Mas eu não faria loucuras. Eu falei aqui que se o que ele ganha for verdade, eu tenho que ser justo aqui, do que divulgaram o que ele ganha. Divulgaram que ele ganha na casa de 800 mil. Não sei se isso é verdade, mas eu vou trazer essa hipótese. Eu não pagaria nem metade disso. Acho que é um cara identificado. Acho que é um cara que ajuda, que vai levantar a autoestima da equipe. Mas eu não pagaria nem metade desse valor. Se ele aceitar reduzir mais, e aí tem pontos de produtividade, de repente envolve ele em alguma situação de somar mais vitória, imagem, etc. Massa. Entendam, eu não estou desfazendo de Marinho. Seria sim um bom reforço. Mas para nossa realidade, hoje, eu vejo o Eric na frente de Marinho, por exemplo. Então, eu traria sim um cara para ajudar, mas não faria loucuras. Eu não pagaria o que se especula que ele ganha e nem 50% disso. Agora, se o Vitória conseguir negociar um bom valor de salário, aí, obviamente, eu sou a favor da volta, apesar de entender que não é nem de perto aquele Marinho de 2016, aquele Marinho que foi rei da América, no Santos, mas acredito que pode ajudar. Eu só não faria loucuras. É basicamente isso. E claro, quero saber a sua opinião, porque agora eu vou falar também de Breno Lopes, que também tem propostas, também tem mercado, é difícil mesmo, de fato. Para mim, está na frente no quesito prioridade com relação ao Marinho. Para mim, Breno Lopes está na frente de Marinho no quesito prioridade. Ah, Léo, mas jogam de lados diferentes. Eu sei, mas se puder priorizar só um, no meu modo de ver, seria Breno Lopes. Mas é uma negociação, infelizmente, meus amigos, também difícil. Não é impossível, mas é uma negociação também difícil. E eu confesso que eu estou curioso para ver os nomes que ainda não vazaram. Vou procurar saber mais situações, mas realmente não ter vazado nada me surpreendeu. Não vou mentir pra vocês, achei que já teria algo. Mas, do jeito que eu tô falando isso daqui, esse vídeo tá saindo 5 da manhã, 8h30 alguém vai me ligar falando que vazou alguma coisa. É sempre assim que funciona. Mas é isso, meus amigos. Acho que eu falei sobre tudo. Mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro. Se você puder, não esquece, aperta no gostei, manda pra galera, compartilhe. E venha ser parceiro do Canto, mande e-mail pra gente, cantorubronegro@gmail.com. Tamo junto, obrigado por assistir até aqui. Um abraço. Valeu, é nóis. Fui!